Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras que se iniciou na semana passada. Hoje nós vamos ter como palestrante o Dr. Wilson Frank Júnior. Ele vai tratar do tema neurocriminologia, novas perspectivas sobre o comportamento delituoso. Essa questão da neurocriminologia eu acho um tema muito interessante. Me deparei com isso aqui, né? Essa relação da neurociência com a área jurídica, com a parte da criminologia. E com certeza o Dr. Wilson ele vai tratar muito bem sobre isso hoje. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer aqui um breve relato do currículo do Dr. Wilson, para vocês saberem da sua formação. Tá? O Dr. Wilson Frank Júnior ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem especialização em Ciências Criminais pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Ele é mestre e doutor em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Tecnologia do Piauí, FATEP, é coordenador judiciário na Secretaria de Assuntos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Ele é professor do curso de formação de novos magistrados do Estado do Piauí e de curso de pós-graduação em Ciências Criminais da ESA. É coordenador do curso de Direito da Faculdade de São Francisco, pesquisador nas seguintes áreas: filosofia do direito, filosofia política, história das ideias jurídicas, antropologia jurídica, teoria mimética, direito e literatura, direito e religião, criminologia e direito penal. Né? Então, vocês observam que o currículo do Dr. Wilson é bem vasto. Né? Então, ele com certeza ele vai saber tratar do tema de uma maneira bem aprofundada, até para vocês tomarem também ciência desse ramo que é a neurocriminologia, que eu acho muito interessante. Tá? Nem dei boa noite, tá, doutor Wilson? Desculpe, boa noite para você. Agradeço a sua disponibilidade em trazer aos nossos alunos da Faculdade AESP e Unifapi essa sua brilhante palestra. Boa noite, professor Tiago. Boa noite a todos os alunos que se fazem presente na noite de hoje, para batermos um papo aqui sobre esse tema, né, neurocriminologia. Só que gostaria de fazer apenas uma retificação. Eu sou ex-coordenador da FATEP, hoje eu sou coordenador apenas da FAESP, lá no Maranhão. Tá bom? E é uma grande alegria, né, estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite feito pela AESP-FAPI, na pessoa do professor Lívio, querido amigo, colega, pesquisador também, com quem eu tive a grata honra aí de organizar 2 livros com ele, de modo que é uma satisfação imensa estar nesta noite na companhia de todos vocês. Professor Tiago, eu só não estou vendo aqui quem está participando. Eu estou vendo só na tela aqui à direita, só a sua tela, a sua imagem, professor. É normal? É assim mesmo? Eu não sei dizer, porque na que eu estou vendo aqui está aparecendo várias pessoas, né? Então eu acredito que todos estão me vendo. Bom, mas se tiver todo mundo me vendo, então não tem problema. Eu acredito. Mas é pela interação, para ver a carinha de todo mundo. Mas então podemos dar início, né? Sim, professor, com certeza. Então tá bom. Pessoal, nós vamos tratar hoje então da neurocriminologia. Tá? Que diabo é neurocriminologia? Bom, primeiro nós temos que entender o que é a criminologia, né? A criminologia é um ramo das ciências, é um ramo auxiliar do direito, né? Mais precisamente das ciências criminais. E a criminologia tem como seu objeto de estudo o criminoso, a vítima, as instituições de controle da criminalidade e, do modo geral, a violência, né? Incluindo aí o criminoso, o autor do crime, né? E, curiosamente, a criminologia inicia, né, no século XIX com Cesare Lombroso. Talvez muitos aí já ouviram falar, né, nesse cientista. Ele era um médico e ele criou a criminologia positivista, que tentava
compreender o fenômeno do crime a partir do estudo do criminoso, valendo-se do instrumental científico da época, que era basicamente as ciências biológicas. E desde então a criminologia evoluiu muito. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Vocês estão conseguindo ver os slides? É a tela, pessoal? Eu não estou conseguindo. Era bom apenas a gente se certificar que o pessoal esteja conseguindo assistir a tela, porque vai ter imagens importantes que eu gostaria que eles Vocês visualizassem. poderiam responder aqui no chat se vocês estão conseguindo assistir os slides que estão sendo colocados? Não estão. Eu vou tentar fazer aquele procedimento de colocar você como anfitrião. Eu acho que quando o professor colocou o professor Lívio como anfitrião, automaticamente eu saí. Eu vou tentar fazer. Pausa bem a gravação, Thiago. Pronto. Bom, então é o seguinte, por que eu decidi apresentar essa palestra para vocês? Porque eu fiz um doutorado em ciências criminais, né? E uma das obras que eu estudei nesse doutorado foi a obra desse autor que eu quero apresentar para vocês um pouco da obra dele, que é o Adrian Raine, tá? Ele é um psicólogo, né? E ele é graduado em psicologia experimental pela Oxford University. Ele é PhD em psicologia pela York University e é professor da Universidade de Pensilvânia. E por 4 anos ele estudou psicopatas nas prisões da Inglaterra. E ele traz uma visão exatamente biológica do crime, muito parecida, aliás, muito parecida não, mas ele é um continuador daquela primeira concepção de criminologia que se iniciou com Cesare Lombroso, no século XIX, que foi abandonada pela criminologia, né, por ser uma teoria equivocada, mas, de certo modo, esse autor e outros continuam trabalhando nessa tradição de tentar descobrir, o desvendar o mistério da criminalidade a partir da ciência médica ou da ciência biológica. E, embora eu não seja médico, eu seja um jurista como vocês todos, eu tive a grata oportunidade de ter sido aluno de um médico no meu doutorado, que exatamente apresentou essa visão criminológica, né, da neurocriminologia, para nós. Então, eu vou repassar um pouco desse conteúdo para vocês. Tem coisas que, já digo de antemão, que eu discordo do Adrian Raine, né? Mas o importante é que nós tenhamos múltiplas visões acerca do objeto, né, que é o estudo do criminoso, da criminalidade, da violência, para que, a partir desse conjunto, dessa multiplicidade de visões científicas acerca do nosso objeto de estudo, nós nos enriqueçamos, né, conceitualmente, enriqueçamos o nosso portfólio de conceitos e de teorias, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui das principais descobertas que as recentes ciências, tanto da psiquiatria como da neurologia e da biologia, o que elas têm produzido no âmbito da criminologia. Ou seja, quais são as contribuições das ciências biológicas, ciências médicas, psiquiatria para a criminologia. Então, como eu havia falado para vocês, a criminologia inicia com Cesare Lombroso. Está aí a foto de uma obra clássica dele, né? L'Uomo Delinquente. É uma obra do século XIX, 1830, que pretendia compreender a figura do criminoso a partir de alguns traços característicos do crânio da pessoa. O Cesare Lombroso era médico e estava dissecando exatamente corpos de loucos no manicômio, e ele teve uma epifania, né, em 1871, que foi quando ele teve esse insight, né, essa iluminação. Foi aí que ele criou a hipótese, né, de que a partir do formato do crânio se poderia dizer se a pessoa tinha uma tendência a se tornar criminosa ou não. Ou seja,
pessoas menos evoluídas, com um crânio mais primitivo, na opinião dele, né, se tornariam criminosas. Aqui tem até umas fotos aqui que vocês podem verificar, ó, né, do livro do Cesare Lombroso, dos experimentos e estudos que ele fez, em que ele afirmava exatamente que a pessoa com o formato craniano, na opinião dele, subdesenvolvido, ou seja, que tem aspectos mais esteticamente mais rudimentares, né, que lembram uma pessoa assim mais primitiva no sentido estético, né, tem o rosto grande, cabeça grande, orelha grande. Então esse tipo de pessoa, na opinião dele, tinha tendência ao crime. É claro que é uma teoria furada, evidente, e um baita de um preconceito estético, né? Não é porque a pessoa é feia que necessariamente ela vai se tornar criminosa. Todavia, essa teoria do Cesare Lombroso fez muito sucesso na época, na Europa, foi exportada, não só da Itália, mas não apenas na Europa, mas no mundo todo, essa teoria foi exportada, inclusive aqui para o Brasil, né? E foi utilizada como ferramenta de segregação social. Ou seja, você pune a pessoa antes que ela cometa o crime, apenas pelos traços físicos, né? Essa teoria foi muito contestada, né? E caiu em desuso. Mas ela causou muito mal, muitos males, né? Inclusive para o próprio Cesare Lombroso. Vejam a grande ironia do destino. Cesare Lombroso acreditava na ideia de evolução. Então haveria uma pirâmide social, uma pirâmide evolutiva, né? Em que a parte mais evoluída da sociedade seriam as pessoas pacatas, pacíficas, e a menos evoluída seriam as criminosas. Dentre o extrato menos evoluído estavam os italianos do sul e no extrato mais evoluído estavam os italianos do norte. Por que ele faz essa distinção? Porque no sul da Itália havia muita criminalidade naquela época. Não é à toa que é no sul da Itália que fica a Sicília. Até hoje nós falamos da máfia siciliana. Então o sul da Itália era muito violento e o Cesare Lombroso acreditava que os italianos do sul eram menos evoluídos. Por isso que o sul da Itália tinha mais criminalidade. Os italianos do norte, como eram mais pacíficos, eram mais evoluídos, né? Junto com os italianos do norte, que eram mais evoluídos, estavam também os judeus, que ele acreditava serem mais evoluídos. Lá no extrato menos evoluído estavam tanto os italianos do sul como os bolivianos, os ciganos, peruanos. Então, eu achava que esse pessoal era menos desenvolvido e mais propenso à criminalidade. Vejam a ironia do destino. Essa pirâmide evolucionária do Cesare Lombroso foi apropriada pelo regime fascista, né, de Benito Mussolini, na Itália. E os judeus que eram concebidos originalmente pelo Cesare Lombroso como estando no topo da cadeia evolucionária, passaram a ser concebidos no regime fascista na base, ou seja, nos menos desenvolvidos. Então, a teoria do Cesare Lombroso ajudou a segregar, né, e a perseguir os judeus. E o próprio Cesare Lombroso era judeu. Ele próprio era judeu e a teoria dele ajudou, né, que a sua própria etnia fosse perseguida. Só que de lá para cá, o positivismo criminológico, essa concepção médica e biológica do crime, evoluiu muito. Deixa eu pegar minha luz aqui. Evoluiu muito, né? E é esses novos dados descobertos pela ciência médica que eu quero apresentar para vocês. Então, qual é a primeira hipótese trabalhada pelos neurocriminólogos, né, da atualidade? Eles partem do pressuposto que a violência ela tem uma raiz biológica, né? E que ela é basicamente uma trapaça evolutiva. É uma estratégia fraudulenta no processo evolutivo. Ou seja, é um meio de você adquirir bens ou conseguir conquistar determinada vantagem a partir de um processo fraudulento. Por exemplo, o normal, quando uma pessoa está com fome, é que ela vá atrás do alimento, né? Ou que ela produza esse alimento, que ela trabalhe, basicamente.
como é que aconteceria essa trapaça? A trapaça é basicamente alguém deixar de trabalhar, deixar de produzir o bem e roubar de quem o produziu. Então, a pessoa se beneficia, né, dessa prática. Mesma coisa a perpetuação da espécie. Dá trabalho para um homem ter que seduzir uma mulher, flertar, caixa de bombom, mandar flores, para ele conseguir namorar, casar e ter filhos. Não é isso? Um estuprador não. O estuprador, ele trapaceia nesse processo. Ele não manda flores, ele não dá caixa de bombons, ele não manda bom dia no WhatsApp de manhã. Ele vai lá e perpetua o ato, né? Perpetra, né, o ato de abuso sexual, e com isso ele trapaceia no processo evolutivo. Ele consegue transmitir a sua carga genética sem todos os trâmites naturais que a cultura nos impõe. E isso tudo se relaciona, pessoal, vocês estão conseguindo ver os slides, né? Com a ideia de gene egoísta. Tá? O que é a teoria do gene egoísta? Esses criminólogos partem do pressuposto que todo o nosso comportamento é determinado pela nossa carga genética. Tá? E todos nós temos, no fundo, um gene egoísta. O que é o gene egoísta? O gene egoísta quer a sua perpetuação, ele quer sobreviver, ele quer passar adiante, ele quer se multiplicar e passar adiante. E nós, enquanto seres humanos, somos apenas veículos da nossa carga genética. Então, no fundo, qualquer ato que você execute, no fundo, você está amando, né, dos seus genes, da sua carga genética. Tá? Nós somos comandados pela carga genética. Isso é o que defendem esses neurocriminólogos, né, positivistas. E é por isso que o crime é uma trapaça, né? Uma trapaça executada por nós, amando dos nossos genes egoístas. E eles partem do pressuposto que não é apenas que nós não somos determinados, o nosso comportamento não é totalmente determinado pelo nosso gene, mas há também a influência do meio ambiente. Então, meio ambiente mais... Existe um meio ambiente mais propício ao desenvolvimento de comportamento delituoso e meio ambiente menos propício a esse tipo de desenvolvimento de comportamento. Tá? Para isso, existem alguns estudos, né, que se utilizam e que evidenciam essa diferença, né, mostrando como a cultura e o meio ambiente influenciam no comportamento criminoso. Então, qual é que é a ideia? Ambientes geográficos inóspitos favorecem a cooperação humana. Eles utilizam como exemplo o povo Kung, da África do Sul. Eles vivem numa região pouco alimento, né? Muito intempérie, né? O clima não é favorável. Isso obriga em que a sociedade se organize de forma pacífica e cooperativa. Então, eles caçam juntos, né? Não fazem guerras entre si. Os filhos são criados por mais tempo, né? Com a mãe. A maioridade é tardia, depois da adolescência, ali pelo meio da adolescência, 15, 16 anos, que o filho adquire a sua maioridade, então ele fica mais tempo sendo cuidado pela mãe, recebendo carinho, atenção, afeto, educação. Então, é uma sociedade que se protege, né, contra a violência a partir da educação. Então, como o ambiente é inóspito, a cooperação é um fator que naturalmente se desenvolve nesse tipo de sociedade. Agora, em sociedades em que há abundância de recursos, como é o caso aqui das sociedades indígenas brasileiras, a violência é muito maior. Tá? Um exemplo são os nossos índios guerreiros aqui da Amazônia, né? Como os Yanomamis e os Mundukuru. São tribos violentíssimas. Tá? E eles vivem num ambiente de abundância de recurso. Né? Tanto é que quem coleta nessas sociedades indígenas brasileiras, quem coleta os alimentos não são os homens, são as mulheres. Que basta caminhar um pouquinho que você encontra uma fruta, você planta uma mandioca, né?
pesca peixe no rio. Então, é uma tarefa muito simples. Então, se são as mulheres que trabalham, coletam os alimentos, qual é que é a função dos homens nessa sociedade? Fazer fofoca, intriga política, guerrear, invadir o território das tribos alheias para saquear os bens, para estuprar as mulheres, esse tipo de coisa. Então, segundo esses neurocriminólogos evolucionistas, uma sociedade com abundância de recurso faz com que se desenvolva uma cultura mais violenta, ou seja, menos cooperativa, portanto, mais egoísta, uma sociedade mais egoísta. E vejam que vejam a diferença aqui nesse slide, né, das duas culturas e de como isso influencia na criminalidade e na violência. Então, na cultura dos Kung, é estimulado o altruísmo recíproco, a seleção cuidadosa dos parceiros, né? E os pais têm que ser bons pais, têm que educar muito bem seus filhos. Quais são os valores estimulados na cultura dos Mundukuru, por exemplo? É a manipulação, o destemor, a luta, a trapaça, né? Então, a cultura também influencia o comportamento delituoso a partir do momento em que a nossa carga genética violenta, ela passa de pai para filho e ela é estimulada pela própria cultura. Existe uma interação entre a parte genética, biológica e cultural. Só para vocês terem ideia, olha que dado interessante. Entre os Yanomamis existe um grupo de homens denominados Unokais, que significa na linguagem indígena homens que matam. Esses homens têm, em média, 1,63 esposas, né? Enquanto os homens que não matam, que não são unokais, têm, em média, 0,63. Os unokais têm também, em média, mais filhos, 4,91 filhos, em comparação a 1,59 dos homens que não são assassinos. Ou seja, a cultura dos Mundukuru, dos Yanomami, influencia tanto, né, nessa questão da violência, que as próprias mulheres preferem ter parceiros violentos, ou seja, preferem namorar, casar e acasalar com homens assassinos. Tá? Da mesma forma, na cultura dos Mundukuru, as mulheres são atraídas por homens que matam, né? Será que isso é algo que acontece apenas lá numa tribo indígena isolada, ou acontece também na sociedade contemporânea? Isso é uma pergunta que o Adrian Raine se faz no livro dele, né? Porque ele, enquanto trabalhou com psicopatas na prisão, ele observava que muitos recebiam inúmeras cartas, né, de mulheres apaixonadas por eles. O que faz com que as mulheres se apaixonem por homens violentos? Aí é algo ainda muito misterioso, embora os criminólogos biologicistas e evolucionistas tenham a sua explicação, que eu já vou apresentar para vocês. Pessoal, vocês sabem quem é esse cidadão que está nessa foto? Ele é o famoso maníaco do parque. O maníaco do parque recebia inúmeras cartas de mulheres apaixonadas diariamente. Tá? Então, não é apenas lá na tribo indígena que as mulheres têm atração, né, por homens violentos. Também, não são todas, mas algumas, mesmo na sociedade atual, se sentem atraídas por homens violentos. Nesse caso, um serial killer, né? E qual é a explicação, pessoal? A explicação que os criminólogos evolucionistas dão é a seguinte: as mulheres se sentiriam protegidas ao lado de um assassino. É meio paradoxal, mas elas acreditam que, pelo homem ser violento, ele terá força suficiente para protegê-la de outros homens. Então, seria basicamente essa a explicação dos criminólogos evolucionistas. Não sei se é a mais correta, mas é a que eles nos fornecem. Tá? Então, as mulheres
se sentiriam protegidas ao lado de homens mais viris ou violentos, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas situações aqui consideradas delitos, são delitos, né? E também a explicação biológica para esses acontecimentos. O primeiro caso é o aborto, né? E o infanticídio. Vamos para o infanticídio, por exemplo. O homicídio por genitores em caso de crianças com poucas chances de sobrevivência. Existe a teoria, né, de que assim, bebês, nos primeiros anos de vida, seria por uma questão econômica, tá? Mas como é que essa questão econômica se liga à questão biológica? É porque é o seguinte, para você criar um filho, isso demanda muito custo, muito custo. E pessoas em situação de vulnerabilidade econômica precisam fazer uma escolha entre sobreviverem e criarem um filho. E é por isso que aí vem a teoria do gene egoísta. O nosso gene egoísta, ele quer se perpetuar, ele quer passar adiante. É por isso que nós acasalamos enquanto espécie, né? Nos acasalamos para que nossos genes egoístas sobrevivam e passem de geração em geração. Porém, quando existem casos em que nós próprios estamos em risco, né? A nossa própria carga genética está em risco, então o nosso gene prefere assassinar a nossa prole, tá? Porque ela nos traz um custo elevado de criação para sobreviver. Vou dar um exemplo para tentar tornar mais fácil essa teoria ou essa explicação. Isso acontece, por exemplo, no reino animal, com os passarinhos, né? Quando a fêmea coloca os ovos e cria um ninho, faz o ninho junto com o macho, né? Se algum deles falece, tanto o macho quanto a fêmea, aquele ninho é abandonado, né? E os ovos também, obviamente, perecem na natureza, porque é muito difícil para um só, no caso a fêmea, por exemplo, criar aquela prole sozinha, tá? Então, a nossa carga genética, o nosso gene egoísta, prefere eliminar a prole do que carregar um fardo pesado, tá? Quando não há condições para isso. Por isso, a maioria dos infanticídios acontecem, né, fruto de gravidez não indesejadas, né, e de famílias desestruturadas. A maior parte da morte de bebês se dá também por não biológicos, tá? 50 entradas por um padrasto ou madrasta. Nós sempre vemos nos contos de fadas, né? Como tem aquela ideia, né? Apresentada de que a madrasta é a vilã. Isso está, por exemplo, na Gata Borralheira, né? Na Branca de Neve também. E para esses criminólogos, existe uma explicação para isso. Não é apenas algo próprio da fábula, existe uma explicação biológica para isso. Como, no fundo, nós somos, entre aspas, determinados pela nossa carga genética, nós inconscientemente perpetramos violência contra nós perpetramos violência contra o filho da nossa esposa, que não é nosso filho, por exemplo, né? Porque nós queremos eliminar aquela carga genética concorrente. Ou seja, por que eu vou criar, entre aspas, um filho que não é meu? É isso que o nosso gene egoísta pensa, tá? E faz com que os pais não biológicos exercitem violência contra os filhos da parceira. Então, a criança
tem a probabilidade 100 vezes maior de ser morta em decorrência da violência de um padrasto do que de um pai geneticamente relacionado. A violência é muito menor entre pai e filho, em que há uma relação genética, do que entre um padrasto com o filho da companheira. E violência conjugal e sexual, pessoal, como é que é explicado a partir da neurocriminologia? É o seguinte, os homens, eles precisam, entre aspas, fecundar mulheres, falando em termos biológicos, né? A mulher é passiva, o homem é ativo. E aí entra aquela ideia de trapaça, né? O homem, em vez de namorar com a mulher, fazer todos os trâmites normais, uma relação sadia, o homem criminoso trapaceia, ou seja, o gene egoísta dele trapaceia esse processo, né? E o estupro é basicamente a tentativa de transmissão, né, da carga genética a partir de uma trapaça. Ou seja, a violência é utilizada, né, como meio para que haja transmissibilidade da carga genética. E é por isso que existe 2 vezes mais chance, é por isso que os homens, os estupradores, raramente matam as mulheres que estupram. Não faria sentido matar a mulher que foi estuprada, porque no inconsciente, né, determinado pelo gene egoísta, a mulher precisa sobreviver. Porque, no fundo, o que o gene egoísta quer é ser transmitido, é passar de geração em geração. Então, as mulheres geralmente sobrevivem, né, aos estupros, porque os homens estupradores raramente as matam. Também é por isso que existe 2 vezes mais chances dessas mulheres engravidarem, porque o estuprador, de modo geral, seleciona mulheres em período fértil, tá? Com idades entre 12 e 45 anos. Tá? São as mulheres com maior propensão de serem estupradas. Como, no fundo, é uma questão de perpetuação da espécie, né? Segundo essa explicação biológica, então, naturalmente, os estupradores escolhem mulheres em período fértil. Curiosamente, pessoal, isso aqui é algo que não se sabe explicar por quê, né? Mas, curiosamente, de 5 a 6% das mulheres experimentam orgasmo quando são estupradas. O Adrian Raine, inclusive, comenta na sua obra que não é bom divulgar muito isso, porque alguns psicopatas se valem exatamente dessa ideia de que algumas mulheres sentem prazer ao serem estupradas, para que dentro daquela mentalidade pervertida deles, eles encontrem justificativa para esse ato abjeto, né, que é o estupro. Tá? Então, não sabe muito bem por quê, mas um número pequeno de mulheres sente orgasmo quando é estuprada. É uma questão que, evidentemente, não passa pela parte racional, né, mas pela parte irracional, inconsciente dos seres humanos. Né? E o estupro e violência doméstica, pessoal? Qual é a explicação biológica para que os homens batam nossas mulheres ou as estuprem? Porque a gente sabe que existe estupro também conjugal, né? Existem muitos casos de maridos estuprando as suas companheiras, suas mulheres, né? E entre 10% e 26% das mulheres relatam terem sido estupradas durante a sua vida conjugal. Vejam que é um número bem considerável, né? E o principal motivo, pessoal, é os ciúmes, né? 24% dos casos é o ciúmes o principal motivo que leva os homens a matarem as suas esposas, né, também, em comparação com apenas 7% dos casos em que a mulher assassina seu marido. E qual é a ideia biológica por trás disso? Por que um homem estupra a sua companheira? Geralmente por ciúmes. Mas peraí, por que ele vai, se ele está com ciúmes, por que ele vai estuprar sua companheira? Qual é a lógica disso? É a seguinte, se ele tem ciúmes, é porque ele está com medo que a sua esposa, sua companheira, o traia, né? Então, ao estuprá-la,
é como se eles estivessem competindo, né, com os potenciais rivais, né, na seleção da carga genética. A expressão que o Adrian Raine usa, inclusive, é bem engraçada, né? O estupro conjugal seria motivado por uma guerra de espermatozoides. Então, se eu estou estuprando, quando eu estupro a minha esposa por ciúmes, eu estou de algum modo ao estuprar, estou de algum modo eliminando a concorrência, né? Porque eu tenho mais chance de que a minha carga genética, o meu espermatozoide fecunde o óvulo, tá? Isso tudo, claro, não passa pela parte racional, é tudo inconsciente, o nosso gene egoísta que determinaria esse tipo de comportamento, tá bom? Repito, não é algo assim que o estuprador pensa quando executa, né? É algo que vem do nosso inconsciente, né? Os nossos genes que determinam isso. A mesma coisa é a violência intradoméstica. Por que os homens batem nas suas mulheres? É por ciúmes, né? Modo ou um meio de evitar que a mulher o traia. Ou seja, a partir da coação, da intimidação, né, e da violência, ele coloca medo na mulher, o parceiro coloca medo em sua mulher para que ela não o traia. Essa é a explicação biológica, né? Afinal de contas, como o nosso gene é egoísta, eu não quero que a minha mulher me traia, porque eu não quero ter que criar um filho que tem carga genética diferente da minha, né? Nosso gene é egoísta. Então, ele quer exclusividade, né? O gene egoísta do homem quer exclusividade sobre a mulher, tá? E é por isso que existe uma diferença na percepção da própria traição, né? Existe um estudo muito interessante feito em vários lugares do mundo que demonstra como homens e mulheres têm uma percepção distinta, né, acerca da traição e dos ciúmes, né? Os ciúmes do homem e os ciúmes da mulher são diferentes, né? Eu não posso fazer uma enquete aqui porque eu não sei como é que eu poderia fazer aqui pelo chat. Geralmente, quando eu apresento em sala de aula, é mais fácil de fazer essa mesma pesquisa que foi feita no mundo todo para demonstrar como homens e mulheres têm uma percepção distinta, né, da traição. Mas aqui tem dois cenários, né? Basicamente, existe uma diferença de incômodo, né? Os homens se incomodam mais pela traição sexual e as mulheres se incomodam mais pela traição emocional, porque os homens querem basicamente garantir que seus genes vão ser transmitidos a partir, né, da mulher, né? E a mulher não, a mulher, ela, como está garantido para ela que ela vai, ao se casar lá com qualquer parceiro, ela vai transmitir sua própria carga genética, né? Ela tem garantias disso, porque o óvulo é dela, né? Então, ela procura encontrar parceiros, né? Criar vínculos para que o parceiro a proteja, né? Durante a sua vida conjugal. Por isso que as mulheres têm os ciúmes da mulher é muito mais emocional. Então, a mulher se incomoda mais em saber que o seu namorado ou parceiro está apaixonado por outra mulher do que eventualmente tenha atraído ela sexualmente, né? Ao contrário do homem. O homem até aceita melhor o fato de que a sua mulher possa estar apaixonada por outro homem, mas desde que ela não tenha realizado o ato sexual com esse outro homem, tá? Então, aqui está o resultado desses estudos, né? Os homens tinham 2 vezes mais probabilidades de achar o segundo cenário da traição sexual mais perturbador. Esse estudo, né, foi feito nos Estados Unidos, repetido em outros países, como Coreia do Sul, Japão, Alemanha e Holanda, mostrando como é algo que é independente da cultura, né? Esse é algo que é muito mais biológico, segundo esses autores, do que cultural. É por isso também, exatamente pela questão de garantir que
que seja a sua carga genética que será transmitida, que os homens têm uma capacidade maior de detectar infidelidade feminina. Eu sempre achei que as mulheres fossem expertas nisso, né? De detectar quando o homem está traindo. Mas os estudos mostram que não. O homem é mais esperto para detectar a traição feminina, né? Os homens são melhores do que as mulheres em sua capacidade de detectar a infidelidade e são mais propensos a simplesmente suspeitar da infidelidade em seus cônjuges do sexo feminino. Tá? Como eu tinha falado para vocês, né, a motivação do estupro entre cônjuges, entre marido e mulher, seria a guerra de espermatozoide, né? Que os homens que forçam sexo com suas parceiras têm níveis mais elevados de ciúme sexual do que aqueles que não fazem, né? Daqueles que não estupram. E os homens usam, então, da violência como mecanismo de impedir a deserção futura da sua parceira, né? Do abandono ou traição da parceira. Bom, explicado assim basicamente essa questão biológica, né, de como qual seria a explicação biológica para alguns crimes, né, como violência sexual, violência familiar. Agora eu queria também apresentar para vocês um pouco sobre a questão genética, tá? Será que existiria o gene do crime? Será que um criminoso transmite um gene criminoso para seus filhos? Será que isso seria possível, né? Para isso eu queria apresentar um caso bem interessante, né, que é do Jeffrey Landrigan, tá? Que é esse sujeito que vocês estão vendo aqui a foto, né? Esse sujeito, pessoal, ele foi adotado, tá? Quando bebê. E quando ele se tornou adulto, ele cometeu um duplo homicídio, tá? Ele matou um amigo, inclusive, tá? E ele foi preso. Foi preso. E no presídio, um colega de cela chega para ele e diz: cara, tu é muito parecido com outro colega de cela que eu tive na penitenciária X. Na outra penitenciária antes de ser transferido para essa. Esse meu colega de cela é a tua cara. Foi desse jeito, né, a partir desse colega de cela, do Jeffrey Landrigan, que ele descobriu quem era o pai biológico. Ele não tinha sido criado pelo pai biológico, ele foi adotado quando bebê e não sabia quem era o seu pai. Quando esse colega de cela conta para ele que conheceu um cara muito parecido com ele em outra penitenciária, o Jeffrey Landrigan foi atrás desse sujeito e descobriu que esse era o verdadeiro pai dele, biológico. Então, o Jeffrey Landrigan não foi criado pelo pai, mas se tornou também um homicida como o seu pai. O seu pai também estava cumprindo pena por homicídio. E olha só que interessante. O pai do Jeffrey Landrigan, ou seja, o avô do Jeffrey Landrigan, também era um homicida, tinha cumprido pena por homicídio. Então, 3 gerações de criminosos. E o Jeffrey Landrigan não foi criado pelo pai. Se não foi criado pelo pai, se for um lar amoroso, pacífico, ordenado, com valores, por que ele se tornou também um criminoso? Será que existe uma semente do crime? Será que o crime tem uma base genética, né? O que nós descobrimos a partir da literatura, né? Provavelmente exista alguns fatores genéticos que influenciam e que passam, né, de pais para filhos. Não se descobriu o gene do crime, tá? Isso não se descobriu. Mas que alguma coisa existe aí, isso aí me parece muito evidente. Inclusive pelos estudos que temos com os gêmeos, né? Tem gêmeos, pessoal, que foram separados, gêmeos
monozigóticos que compartilham quase 100% da carga genética, né? E eles foram separados, né? Criados em famílias distintas, e eles são filhos de criminosos. E mesmo tendo sido criados em famílias distintas, eles têm uma tendência muito elevada de cometimento de crimes. Tá? Eu vou apresentar aqui um gráfico para vocês terem uma ideia. Ó. Então, entre pais biológicos criminosos, há uma maior incidência de que os filhos se tornem criminosos, mesmo sem convivência. Ou seja, o filho de criminosos que foi criado por uma família adotiva, por pais adotivos, não criminosos, tem uma probabilidade maior de cometimento de crime. Está aqui o gráfico. Ó. Quanto maior o número de transgressões cometidas pelos pais, maior é a porcentagem de filhos condenados. Você pode acompanhar aqui no gráfico. Então, quando os pais que cometeram mais de 3 crimes, né, os filhos desses pais têm uma probabilidade muito maior de condenação, né, girando aqui em torno de 20 a 25%. Né? Então, alguma coisa passa, mas não se sabe o quê. Os estudos ainda não conseguem apontar, né, o que de fato influenciaria, né, geneticamente o crime. Mas que parece que alguma coisa existe, né, em nível de transmissão genética, e isso me parece muito forte pelos estudos. Mas, como eu disse, não existe o gene do crime, ninguém descobriu o gene do crime. Mas que os filhos de criminosos têm a propensão maior ao cometimento de crimes, isso a literatura evidencia. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês agora de como a questão genética influencia na parte cerebral. Né? Existe um caso muito interessante de um pesquisador chamado Han Brunner. Né? Se não me engano, ele é holandês. Tá? E ele é um geneticista. E um dia, uma senhora o procura, né? Muito agoniada, muito aflita, porque o seu filho estava apresentando um comportamento violento. Tá? O filho adolescente estava apresentando um comportamento muito violento, muito antissocial. E ela procurou esse geneticista exatamente porque os tios desse menino também apresentavam esse tipo de comportamento. Então ela ficou muito agoniada e levou o menino para ser estudado por esse geneticista. E aí ele descobriu o seguinte, que por uma questão genética lá, tanto o filho dela quanto os tios e tios avós do sexo masculino tinham uma característica genética muito interessante. Existe uma enzima chamada monoamina-oxidase que regula a transmissão, né, a produção e transmissão de alguns neurotransmissores que influenciam no comportamento humano. Tá? E esse menino e seus tios tinham uma completa ausência dessa enzima. Tá? Então, o cérebro deles não funcionava, entre aspas, adequadamente, tá? Por conta disso. E é por isso que eles apresentavam esse comportamento delituoso, não, mas antissocial violento. E esse menino, filho dessa senhora, também herdou, né, essa característica genética. O que foi feito, então, a partir disso, pessoal? Eles separaram, né, essa característica genética que eles descobriram nessas pessoas e produziram camundongos em laboratório com essa mesma característica genética, ou seja, camundongos com a completa supressão da monoamina-oxidase, dessa enzima. E o que aconteceu? Os camundongos começaram a se matarem. Tá? Todo dia tinha um camundongo morto. Eles se tornaram muito violentos, né? E um camundongo matava o outro. Então, um dos neurotransmissores, né, influenciado
por essa enzima é a serotonina, que é exatamente um neurotransmissor que regula o nosso comportamento inibitório, ou seja, a capacidade de você inibir certos comportamentos. É como se fosse um freio, né? Então, como havia um problema na produção, né, uma deficiência de produção desse neurotransmissor, a serotonina, esses camundongos apresentavam esse comportamento extremamente violento. Então, aqui tem alguns dados, né, pessoal? Baixos níveis de serotonina, tem estudos mostrando que isso se relaciona com comportamento violento, né? E também a dopamina. A dopamina é um outro neurotransmissor que regula o comportamento. Então, se você tem, por exemplo, pouca serotonina e muita dopamina, você se torna uma espécie de barril de pólvora, porque a dopamina é o neurotransmissor da ação, da atividade, né? Da busca por conquistas. É como se fosse, para usar a metáfora de um carro, a dopamina é o acelerador e a serotonina é o freio, inibição, né? Então, alguns estudos apontam aí que são vários, né? Que o baixo nível de serotonina influencia no comportamento propensas à violência. E o estresse, pessoal, o estresse da nossa vida, por exemplo, cotidiana, é um fator de diminuição da serotonina. E vocês podem observar que, às vezes, em que nós cometemos alguns atos, diria, antissocial, ou que a gente reage de forma violenta aos nossos amigos ou familiares, geralmente são períodos de estresse, né? De muito estresse. Ou seja, o estresse diminui a serotonina, nós ficamos mais explosivos, mais reativos, né? Mais mal-humorados, qualquer coisa nos incomoda, né? Qualquer provocação é motivo para uma reação exagerada da nossa parte. Isso acontece muito em função da diminuição da serotonina. Tá? E aí temos um caso muito interessante, né, nos Estados Unidos, que é o caso do Jimmy Stopin, que retrata exatamente essa questão dos neurotransmissores, né? E eu faço uma pergunta para vocês aqui. Vocês absolveriam, né, com base em exames médicos, se vocês fossem jurados e o advogado de defesa apresentasse para vocês laudos médicos comprovando que o cliente de vocês, um homicida, tá? Homicida, ele tem baixíssimos níveis de serotonina, ou seja, não tem freio nenhum, tá? E níveis elevadíssimos de dopamina, tá? Ou seja, o acelerador muito forte, né? O pé no acelerador o tempo todo, e um carro que tem um acelerador, o motorista com o pé no acelerador, um carro com motor potente, mas sem freio nenhum, né? Ou seja, muita dopamina e pouca serotonina. Se o advogado de defesa apresentasse para vocês um homicida, com laudo médico apontando isso, e trouxesse todos os estudos que já tem, né, em psiquiatria, em neurocriminologia, e dados científicos, médicos, mostrando a influência desses neurotransmissores na regulação do comportamento, vocês absolveriam ou condenariam esse homicida? Foi exatamente isso que aconteceu no caso do Jimmy, ficou famoso como Jimmy Stopin, esse sujeito que vocês podem ver na foto aí. Qual foi o caso dele, pessoal? Ele era um contador, tá? É um cara que tinha sucesso na sua carreira, né? Um trabalhador, mas ele era conhecido por ser explosivo, não aceitava muita provocação, né? Por qualquer motivo ele perdia o controle. E muito por conta dessa personalidade explosiva do Jimmy, a sua esposa quis separação. Eles estavam em processo de separação, né? Estavam separados há alguns meses. Não.
É de goma. É de goma? Tem algum áudio que está me atrapalhando aí, Olha, pessoal. Tem algum áudio que está me atrapalhando. Pedir para o pessoal desligar o microfone, por favor. Obrigado. Eu vou desligar aqui. Então, o Jimmy foi até a casa da sua ex-esposa, né? Estavam em separação, né? Alguns meses, para tentar uma reconciliação com ela. Mas como ela estava com medo, né? Exatamente por ser uma pessoa explosiva, estava discutindo com ela pegou o telefone para ligar para a polícia. E o Jimmy atirou, né, contra a ex-esposa na cabeça e ela veio a óbito, faleceu. Ele foi levado a julgamento e o advogado de defesa mostrou, por laudos médicos, que Jimmy tinha elevados níveis de dopamina, ou seja, ele era acelerado, né? E baixos níveis de serotonina, ou seja, não tinha comportamento inibitório algum, não conseguia controlar os seus impulsos, né? E levantou essa tese, né, a partir desses laudos médicos, pedindo absolvição. Mas ele não foi absolvido, mesmo assim ele foi condenado, tá, pelos jurados. Mas é um caso que evidencia exatamente como, né, um desequilíbrio dos nossos neurotransmissores influencia no nosso comportamento, na agressividade e no comportamento antissocial. E agora eu quero apresentar para vocês também, pessoal, um estudo que foi feito com ressonância magnética do cérebro de homicidas. Esse estudo feito na Inglaterra, né? Pesquisa envolvendo 41 criminosos que haviam cometido homicídio. O método desse estudo é a captura de imagens da atividade cerebral, tá? A partir de uma tomografia. Aqui está a máquina, né, que foi utilizada aqui para coleta da imagem cerebral desses indivíduos que foram condenados por homicídio. Se encontrou uns resultados bem interessantes, né? As imagens cerebrais demonstraram nesses sujeitos uma diminuição muito forte da atividade do córtex pré-frontal, que é exatamente a região do cérebro que fica aqui, ó, na frente da testa aqui. E essa região, córtex pré-frontal, ele se relaciona com controle emocional e comportamental, né? E se há uma deficiência ou um dano ou um mau funcionamento dessa região, há também a perda de controle emocional, comportamental, a pessoa se torna mais impulsiva, né? E também uma perda da flexibilidade e da capacidade intelectual, né, dessas pessoas. E aqui nós temos, né, a imagem de dois cérebros, né? Um de uma pessoa, entre aspas, normal, outra desses criminosos, né, condenados por homicídio, que tinham exatamente o mau funcionamento dessa região do córtex pré-frontal. Essa imagem aqui, ó, 1A, mostra exatamente uma diminuição aqui, ó, nessa região do córtex pré-frontal. Aqui no cérebro normal, tá em vermelho, né? Essa região está avermelhada, evidenciando que essa região está funcionando normalmente. Nesse outro cérebro, o 1A, há uma diminuição do funcionamento dessa região que controla os impulsos, tá? Vejam só que interessante, né? Tem um caso até bem curioso que aconteceu com um amigo meu. Ele se acidentou de carro e sofreu um afundamento craniano, né? E dessa região aqui da testa, né? E possivelmente teve uma lesão nessa região do córtex pré-frontal. Foi feitos os exames neurológicos nele e aparentemente estava tudo bem, mas o médico, neurologista que o examinou, aconselhou que ele mantivesse sempre um contato com os familiares, né, para que os familiares que conhecem melhor a personalidade dele apontassem qualquer diferença comportamental, né, após o acidente.
Quando ele me falou isso, eu já me antenei, porque de fato eu observei que esse meu amigo mudou muito a personalidade dele, né? Ele era um cara, entre aspas, normal, tá? Entre aspas, normal, tá? Como qualquer um de nós, né? Calmo, tranquilo, trabalhador, assim, ponderado. Mas depois do acidente, ele se tornou o legítimo babaca, sabe? Ia nas festas, por exemplo, nas casas noturnas e tal, e era extremamente mal educado ao abordar as meninas, né? Ele não tinha freio, ele chegava chegando, né? E as mulheres o rejeitavam por conta disso, inclusive. Ele não tinha mais freios, né? Ele começou a falar mais palavrão, que ele não falava, e começou a ter conflito com o padrasto dele. Ele só dormia, inclusive me confidenciou que estava dormindo com uma pistola embaixo do travesseiro, né? Porque vivia em conflito com o padrasto. Tá? E ele passou a ser um cara assim reativo, muito reativo. Deixou de ser uma pessoa ponderada, né? Eu suspeito, né, que com esse afundamento ucraniano isso pode ter influenciado, né, essa região do córtex pré-frontal desse meu amigo, que tenha transformado a sua personalidade. Tá? Infelizmente. Tá? Então aqui nós temos, né, mais uma imagem, pessoal, mostrando exatamente, né, que um cérebro normal, entre aspas, o córtex pré-frontal, que inibe os nossos impulsos, põe freio às nossas ações, está intacto, funcionando direitinho, e aqui no cérebro dos assassinos, né, nesse estudo feito na Inglaterra, não há atividade, né, nessa região do córtex pré-frontal. E esses sujeitos que foram estudados, a maioria deles, apenas um caso, não era de crime passional. A maioria dos casos, né, 40 dos 41 casos, eram homicidas passionais. Ou seja, aquela pessoa que comete o homicídio passional, ativa, tá reagindo, né, a uma agressão, uma provocação, ou uma situação qualquer. Tá? Exatamente porque essa região do cérebro que está afetada neles, né, está prejudicada. Tá? Então, eles perderam a capacidade de controlar as suas reações emocionais. Então, por que o mau funcionamento, ou funcionamento deficitário dessa região do córtex pré-frontal predispõe à violência? Aí existem alguns níveis, né? No nível emocional, a redução dessa região resulta na perda de controle sobre as partes evolutivamente mais primitivas do cérebro, ou seja, o sistema límbico, que gera emoções cruas como raiva e ira. Ou seja, a nossa raiva e a ira, ela é produzida ou gerada no que se chama sistema límbico, que é uma região do cérebro mais, entre aspas, primitiva, mais animalesca, vamos dizer assim, né? Então, quando a ira e a raiva são produzidas nessa região, né, a parte do cérebro que deveria controlar a raiva e a ira e os impulsos que decorrem, né, do sistema límbico, deveria ser o córtex pré-frontal. Como ele está deficitário, ele não consegue controlar esses sentimentos mais primitivos, né, mais crus, mais viscerais dos seres humanos. No nível comportamental, né, as lesões nessa região resultam em assunção de riscos, ou seja, a pessoa assume mais riscos, né? Irresponsabilidade e quebra de regras. Tá? Se torna uma pessoa mais desregrada. Esse meu amigo, por exemplo, sempre usava o cinto de segurança. Depois que ele se acidentou, né, se esperaria que ele passasse mais ainda a utilizar o cinto de segurança. Mas não, aí que ele parou de usar de vez o cinto de segurança. Para mostrar como muda o comportamento até em coisas assim tão banais, corriqueiras do nosso cotidiano. Tá? No nível da personalidade, os danos nessa região levam a um conjunto de alterações.
incluindo aí impulsividade, perda de autocontrole e incapacidade de modificar ou inibir o comportamento de modo apropriado. Tá? No nível social, resulta em imaturidade, falta de tato e déficit de julgamento social. A pessoa fica um pouco deslocada, ela não consegue entender as regras sociais, que comportamento ela tem que assumir em determinadas circunstâncias. Tá? E no nível cognitivo também é um prejuízo, né? A piora na resolução de problemas, né? E perda da flexibilidade intelectual. Então, esse conjunto, né, de alterações predispõe à violência, pessoal. E aqui temos um caso, né, do famoso caso do Antônio Bustamante. Esse sujeito, ele é um criminoso impulsivo, ele cometeu um crime por impulso. Tá? Ele invadiu uma casa, né, para efetuar um furto. Mas o dono da casa, que era um senhor, tinha ido ao mercado. Quando retornou do mercado, flagrou o Antônio Bustamante cometendo furto dentro da sua casa, né? E aí, quando o ser humano se vê numa situação dessas, né, de perigo, ele ativa aquele modo luta ou fuga, né? Luta ou fuga. Então, o Antônio Bustamante, ao ter sido flagrado na situação, ele poderia ter fugido ou lutado contra esse senhor. O modo que foi ativado foi o modo de luta. Então, o Antônio Bustamante, que é um cara forte, foi para cima desse senhor, né? E o matou, né, com as próprias mãos, né? Com socos, né? Matou com as próprias mãos, com socos, esse senhor. Então, ele era um sujeito que, na sua infância, era um menino comum, pacífico, não cometia crimes, não apresentava comportamento agressivo, reativo ou antissocial. Porém, o que aconteceu com ele? Ele sofreu uma lesão, né, exatamente nessa região do córtex pré-frontal. Né? Na sua adolescência, ele sofreu uma lesão. Salvo engano, ele bateu, né, a cabeça e sofreu uma lesão nessa região e passou a apresentar um comportamento muito diverso, muito distinto daquele que ele apresentava até então. Então, ele passou a cometer pequenos furtos, passou a se envolver em briga na escola, né? Passou a ser uma pessoa mais reativa, mais impulsiva, até que aconteceu esse homicídio, né? Que ele foi executar um furto, foi flagrado e assassinou esse senhor, né, que era o dono da casa, que o flagrou no ato. Tá? E como é que ele foi preso, pessoal? Após ter cometido o homicídio, ele tentou passar os cheques, né? Ele roubou o talão de cheque da vítima e tentou passar o cheque dela, né, no comércio. E aí ele foi preso porque de tão, entre aspas, burro, tá? Não vou chamá-lo de burro porque na verdade é um problema cerebral, né? Mas exatamente por causa dessa perda da capacidade do córtex pré-frontal, ele se tornou um cara assim com uma profunda deficiência cognitiva. Então ele não observou que ao tentar passar o cheque da vítima no comércio, estava com a camiseta suja de sangue. Então, você vai passar um cheque da pessoa que você assassinou com a roupa do crime, com mancha de sangue. Nem ele percebeu isso, né? Isso tudo é devido a esse problema no córtex pré-frontal. Tá? Inclusive está aqui o cérebro dele, ó. Aqui o cérebro do Bustamante. Essa região do córtex pré-frontal, vocês vejam, tá sem, né, atividade. Sem atividade. Em comparação com o cérebro normal. Então, esse é um caso clássico, né, de uma pessoa que mudou seu comportamento exatamente porque teve uma lesão no córtex pré-frontal. Muito bem, mas o caso do Bustamante e desses outros homicidas são casos de pessoas reativas, né, que perderam a capacidade de controlar os seus impulsos.
Mas como é que funciona, por exemplo, a mente de um psicopata? Existe uma característica cerebral, né, que nós poderíamos identificar num psicopata que é um serial killer, que assassina várias pessoas, porque esse pessoal que estava com problema na região do córtex pré-frontal matou uma pessoa só. Não eram homicidas em série. E no caso do homicídio em série, existe uma característica cerebral que nós possamos observar? Bom, para chegar lá, eu quero apresentar um caso para vocês, de um dos maiores serial killers, né, da história dos Estados Unidos, que é o Randy Kraft. Tá? O Randy Kraft cometeu, pessoal, essa bagatela, né, ironicamente falando, de 64 homicídios, algo terrível, né? Em 12 anos, tá? Em 12 anos de ação, ele cometeu 64 homicídios. Ele foi diagnosticado, né, com psicopatia e o cérebro dele é normal. As imagens do cérebro dele é normal. Tá? Normal. Mas tem uma característica interessante. Embora seja normal, tem uma característica muito interessante. Já vou chegar lá para mostrar para vocês o cérebro dele, a imagem do cérebro, né? Primeiro eu quero mostrar aqui a foto, né, do Randy Kraft. Olha só o sorriso dele, pessoal. Esse aqui é o famoso sorriso de psicopata. Tá? Famoso sorriso de psicopata, que é um sorriso diferente do normal, porque ele lembra assim um pouco a expressão de nojo. Porque o psicopata ele tem dificuldade, né, de expressar sentimentos genuínos, né, de felicidade, por exemplo. Porque eles não têm empatia, né, como as pessoas, entre aspas, normais têm. Né? Então, o sorriso deles é um pouco diferente, é o famoso sorriso de psicopata. Ele parece uma pessoa muito simpática, né? Mas esse sorriso aqui é bem teatral. Tá? Ao lado aqui da imagem dele está um documento, né, em que ele colocava as características das suas vítimas. A partir desse documento, né, que a polícia conseguiu investigar e descobrir todas as mortes. Né? Mas como é que esse sujeito foi capturado? Bom, para entender como é que ele foi capturado, né, a gente tem que entender o modus operandi do Randy Kraft. O Randy Kraft, ele ia de cidade em cidade, ia até os bares dessas localidades que ele visitava, fazia amizade com as pessoas, né? E aí escolhia a sua vítima, convidava para dar uma volta, né? Em geral eram homens, né? As suas vítimas eram em geral homens, né? E ele próprio era homossexual. Ele antes de assassinar as vítimas, ele abusava sexualmente delas. Então ele convidava jovens, né? Homens, e colocava Boa Noite Cinderela na bebida, convidava para dar uma volta, colocava Boa Noite Cinderela na bebida. Quando a pessoa ficava inconsciente, ele abusava sexualmente delas, depois as estrangulava, né, e as atirava na autoestrada. Então, os corpos eram encontrados exatamente na autoestrada, né? Jogava ali no mato, né, próximo da estrada. E assim, por 12 anos, ele cometeu homicídios. E como é que ele foi descoberto? Foi por uma ironia do destino, foi por acaso. Foi por acaso. Numa dessas um desses homicídios, né, que ele cometeu, ele estava viajando, né, em autoestrada, a vítima já estava morta no banco do carona, do passageiro, e ele se distraiu por um momento e invadiu a pista contrária. Invadiu a pista contrária e voltou.
No momento em que ele fez isso, né, para o azar dele e para a sorte da sociedade, havia uma viatura, né, de um patrulheiro. Acho muito esquisita, né? Porque alguém invadiria a pista contrária e retornaria para a pista. Então, o patrulheiro acionou a sirene e pediu que ele encostasse. Provavelmente achou que o cara estaria embriagado, né? Por isso que ele pediu para o sujeito encostar. E o Randy Kraft desceu do carro, né, já com uma garrafa na mão, e foi em direção ao patrulheiro, porque não queria que o patrulheiro, claro, visse. Você não pode dirigir, tá? Então, eu vou ter que chamar o guincho. Vai receber uma multa aqui, vou ter que chamar o guincho. Mas como eu estou vendo que ele tem um amigo seu ali, no banco do carona, ele pode dirigir para você. Então, eu não vou precisar chamar o guincho se ele puder levar o carro. Foi nesse momento que o patrulheiro se aproxima, né, da janela do banco do carona e observa, no primeiro momento, né, que o companheiro de viagem estava, ao que tudo indica, dormindo. Mas ele olhou com mais atenção, bateu no vidro e olhou com mais atenção para acordar, no caso, a vítima, e observou que ela estava com o zíper aberto, né, e com o órgão sexual exposto. E mais do que isso, observou que, na verdade, era um cadáver. E desse modo, o Randy Kraft foi descoberto, e depois se descobriu todos os outros crimes que ele havia cometido, né? Inclusive que ele registrou nessa folha aí, né? Com as características da vítima, de suas vítimas, né? Então, para vocês verem, pessoal, o impacto, né? O malefício que um psicopata faz na sociedade. Ele ficou 12 anos cometendo crime e não e a polícia não conseguia descobrir o autor. Ele foi pego por acaso, por um vacilo, né? Foi por acaso, não foi a polícia científica que descobriu quem era o serial killer. Foi por um vacilo dele, um vacilo ali na condução do veículo. E por que isso, pessoal? Porque um psicopata, as funções de organização, as funções cognitivas estão intactas, diferentemente daqueles sujeitos que eu mostrei para vocês, né? Os criminosos reativos, que tinham um mau funcionamento na região do córtex pré-frontal. Então, como o cérebro do psicopata está, entre aspas, intacto nessa região de organização, eles são muito meticulosos, como é o caso do Randy Kraft, muito meticulosos, muito cuidadosos na execução dos seus crimes. Tá? Aqui, inclusive, ó, aqui é a foto do Randy Kraft, né? Esperando ainda para ser executado, né? Foi condenado a pena de morte, mas não sei inclusive se ele já foi executado, né? Mas essa foto aqui já estava velhinho, aguardando, né? Que antes da execução a pessoa ainda fica um bom tempo cumprindo pena, né? Para depois ser executada. E ele continuou com o mesmo sorriso de psicopata, ó, que é um sorriso com nojinho, tá? Vocês chamam. E aqui nós temos os 3 cérebros, né? O cérebro de uma pessoa normal, de um assassino em série e daqueles assassinos, né, reativos. Vejam que o cérebro do assassino múltiplo, esse cérebro aqui é exatamente do Randy Kraft, pessoal, esse do meio aqui. É um serial killer. Essa função aqui do córtex pré-frontal, ela está intacta, né? Mas ele tem uma atividade muito forte aqui no sistema límbico, que é onde é produzido aqueles sentimentos mais crus, como ira, né, raiva, né? E qual é que é a hipótese que o Adrian Raine, o autor dessa obra que eu estou apresentando para vocês, apresenta, né, para explicar o cérebro do Randy Kraft, né, e dos demais assassinos em série? Essa região mais primitiva do cérebro,
ela é muito intensa nesses sujeitos. Então, eles sentem a raiva, quando eles sentem raiva, não é uma raiva como a nossa, eles sentem muita raiva. Tá? A parte sexual também, desejo sexual, né? O desejo sexual é mais intenso nesses sujeitos. E só que a parte do córtex pré-frontal, que é aquela região de organização do pensamento e das ideias, em vez de inibir esses impulsos que vêm da parte mais primitiva do cérebro, ao contrário disso, dá vazão a essa impulsividade. Enquanto nós, sujeitos normais, inibimos, né, esses impulsos que todos nós temos, sexual, raiva, medo, ira, óbvio, nós inibimos esse tipo de comportamento, o serial killer dá vazão. Tá? Por isso o cérebro deles é, entre aspas, normal. Tá? Entre aspas, normal. E isso aconteceu exatamente com o Randy Kraft. O Randy Kraft se tornou um serial killer muito organizado, porque ele aprendeu a dar vazão aos seus impulsos de forma metódica. Porque o primeiro caso em que ele se envolveu, tá, foi o primeiro crime que ele cometeu, ele era muito jovem ainda, e ele seduziu... Estou encerrando já, pessoal, o último caso aqui, vou abrir para perguntas. Ele seduziu um adolescente, tá, levou esse adolescente até a sua casa, deu maconha para ele e deu Boa Noite Cinderela também, nesse jovem, e o estuprou. Tá? Só que esse jovem, ou melhor, a família dele, tá? Mas ele estuprou esse jovem, mas não o assassinou. Tá? Ele deu Boa Noite Cinderela, estuprou o rapaz, mas não o assassinou. E aí a família desse jovem, ao invés de levar a cabo, levar adiante uma persecução penal, processá-lo criminal, preferiu não dar seguimento ao caso, tá? De modo que o Randy Kraft não foi processado e não foi preso. Tá? E por que a família decidiu fazer isso? Por vergonha. Né? Não queriam que seu filho, né, os pais não queriam que o filho fosse exposto como vítima de um estupro. Então, por vergonha, né, a família preferiu não dar seguimento à queixa-crime, né, nos Estados Unidos. E o Randy Kraft não foi processado e não foi condenado. O que aconteceu? O Randy Kraft se tornou uma máquina de matar, porque ele aprendeu que ele não poderia vacilar, ele não poderia deixar a vítima viva. A vítima que foi estuprada não poderia ficar viva, porque ela poderia denunciá-lo, como quase aconteceu no primeiro caso. Ele quase foi preso. Foi por vergonha da família que isso não aconteceu. Então, o que o Randy Kraft pensou? Olha, é melhor depois que eu estuprar, eu assassinar e eliminar o corpo. Então, o cérebro dele passou a executar, né, de forma metódica e organizada, todos esses impulsos que ele tinha, sexuais, de raiva, né, e sobretudo, sexuais. Tá? Então, fica uma lição, né, pessoal? Existem muitos casos de estupros que ficam impunes por vergonha, tanto de mulheres quanto de homens. Muitos homens são estuprados, né? E por vergonha não denunciam seus estupradores. E quando isso acontece, de algum modo você está estimulando que o criminoso continue agindo desta maneira. Então, exatamente, olha que tragédia. Pelo Randy Kraft não ter sido condenado no primeiro estupro, ele passou a assassinar suas vítimas para poder ocultar a prática criminosa. Tá? Então, aqui a principal diferença, né, pessoal, é que o psicopata e o serial killer, ele tem uma violência proativa. A principal característica é uma atividade no sistema límbico muito intensa, de ira, de raiva, de desejo, né, diferente do criminoso reativo.
né, que tem um problema naquela região do córtex pré-frontal, como eu tinha explicado para vocês. E assim eu concluo. Espero, embora seja um tema muito complexo para se explicar, né, sobretudo porque nós não somos da área médica, né, mas eu quis apresentar para vocês um pouco, né, desses estudos que existem na área da biologia, da psiquiatria, forense, da medicina, para que vocês tenham um pouco contato, um pouco de contato com essa visão diferente, né, de abordar a criminalidade, tá bom? E a conclusão que o Adrian Raine apresenta na sua obra é que existem fatores biológicos, sim, né, genéticos e sociais que influenciam a violência, né? Existem influências cerebrais, influências genéticas, influências sociais e até mesmo, não vai dar tempo de tratar aqui com vocês, mas até mesmo nutricionais, tá? Deficiência de certos nutrientes predispõe a comportamentos agressivos. Mas aí fica para uma próxima conversa. Então, agradeço o convite e fico aberto aí a eventual pergunta que vocês queiram fazer. Eu estou aqui acompanhando no chat, professor Wilson. Os alunos estão agradecendo pela sua palestra, né? Eu também gostaria de... Estou vendo aqui agora. Eu também gostaria de agradecer, em nome da instituição, a sua disponibilidade, né, em participar dessa palestra. O tema interessantíssimo, né? Até porque muitas vezes a pessoa ela não tem ideia da quantidade de fatores que influenciam na formação da mente criminosa, né? A gente observa muito sempre essa questão dos serial killers, né? Mas principalmente na América do Norte, né? A gente observa mais isso, até porque parece, não sei por que é tão frequente esses comportamentos nos cidadãos americanos. Não estou dizendo que aqui no Brasil não venha a ocorrer, que a gente sabe que tem também psicopatas no nosso país, né? Mas é um tema muito interessante, né? Gostei muito, com certeza os alunos, pela quantidade de elogios que está aparecendo aqui no chat, também ficaram muito satisfeitos com o tema. Tá? Eu agradeço. Você veja, professor, você veja, olha só, nos Estados Unidos, com toda a polícia científica que eles têm, eles não conseguem pegar os psicopatas. Você imagina, professor, aqui no Brasil, em que menos de 10% dos homicídios, pessoal, é descoberta a autoria aqui no Brasil. 90% dos homicídios ocorridos no Brasil, o autor do delito não é descoberto. A autoria do delito não é descoberta. Então, com todo o problema que nós temos na investigação policial no Brasil, vocês imaginem, né, o dano, o estrago que um psicopata faz aqui no Brasil. A gente tem aqui uma pergunta.